boa noite, super bem-vindos. Nós estamos aqui hoje no nosso encontro 79 e hoje temos uma presença muito ilustre, que é a Fabiana Gatti, está aqui com a gente, fazendo parte do projeto Sinergias. Então, o projeto Sinergias é um projeto super especial que foi pensado justamente para que a gente possa compreender quais são os alcances e os limites de todas as áreas que estão fazendo fronteira com relações institucionais e governamentais, né? Como relações institucionais e governamentais é transversal dentro de uma organização, ela precisa do apoio de outras áreas para fazer bem o seu trabalho, né? E ela também apoia outras áreas para que essas áreas possam fazer bem o seu trabalho. E o nosso papel aqui no Conexão RIG é tentar aclarar quais são essas fronteiras, né? E hoje é o dia do acesso ao mercado. Acesso ao mercado, a gente já falou algumas vezes sobre acesso, inclusive, há 2 semanas atrás, o Alex Nogueira, que é nosso querido assinante, que está aqui, mas ainda está com a câmera fechada, quem sabe ele abre a câmera depois que eu pedir, né? Não sei se ele pode, mas em todo caso, o Alex fez uma apresentação também super interessante sobre a experiência dele como profissional de acesso. A Paula também já fez uma apresentação do TCC que ela defendeu no MBA em Relações Governamentais, que investigou justamente esses limites entre relações institucionais e governamentais e acesso. Então, a gente já vem discutindo essa questão aqui, Fabi, e hoje acho que você vem coroar essa discussão, trazendo essa sua grande experiência, né? Afinal Olha de a contas, responsabilidade, você mas faz é aqui comigo, não assim. faça isso. O pessoal já está acostumado comigo. Eles não fa... Tem dia que ninguém nem abre a boca. Fala, se eu abrir a boca, André vai me convidar para fazer alguma coisa, melhor eu ficar quieto. Então, é assim, eu chamo mesmo. Chamo na chincha, como a gente dizia antigamente, né? Bom, vou te apresentar então, Fabi, formalmente, Fabiana Gatti, olha lá, Alex está em trânsito, tentando sair de São Para Paulo, né? ver, Porque ele mora no Alex. interior, ele mora em Alex eu já Sorocaba. conheço, Alex eu já Você já conheço. conhece, né? Então É, não tem graça. Tudo bem. Bom, a Fabi é uma executiva da área de acesso ao mercado e economia da saúde, com 10 anos de experiência em estratégias de acesso e preços para portfólio da oncologia e imunologia, atuando também no segmento de dispositivos médicos. Ela desenvolve projetos inovadores de geração de evidências, RWE e análises econômicas, de Value-Based Healthcare, VBHC, construindo dossiês de saúde. incorporação de tecnologias, tanto no âmbito da saúde pública, né, Conitec SUS, quanto também na saúde privada, ANS e operadoras de saúde, e promovendo visitas técnicas. Ela possui interações em nível global e na América Latina, não falei que era chique? A gente só traz gente chique aqui no Conexão Rig, treinando a força de vendas Eu, e gerentes sobre a área de acesso, né? E como a Paula já falou algumas vezes, tem um podcast super legal, né? Que é Café com Acesso. tá, Então, Fabi, seja super bem-vinda ao Conexão nada. Rig. Venha muitas outras vezes. Ó, o Alex está te dando Pode boa deixar que eu noite, venho. dizendo Boa aqui, noite, bom ter Alex. você aqui no Conexão Rig. Seja super bem-vinda Obrigada. e fique à vontade para dar o seu show aqui, para brilhar. Nossa, gente, assim, a responsabilidade que vocês fazem comigo, mas tudo bem, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Eu já consigo deixar ele. Acho que não. Que ele tem que primeiro. Aqui tem aquele negócio. Primeiro você tem que compartilhar, né? Tá. Se eu puser ele na apresentação, ele aparece no modo apresentação ou eu tenho que. Vocês veem no Aparece, modo apresentação ou não? isso já apareceu. No modo apresentação. Sim. Beleza. Então, assim, o intuito de hoje, né, é falar de 3 assuntos super simples, né? Falar de avaliação de tecnologias de saúde, do acesso ao mercado e dos caminhos junto aí a relações governamentais. Então, eu sempre coloco um pouquinho, né? Ela já falou do meu trabalho, mas eu acho legal também, além do podcast, eu escrevi o livro, né, de acesso ao mercado, né? E foi em 2020. E fiz realmente projetos um pouquinho diferentes aí na área de acesso, pensando um pouco mais na parte de sustentabilidade, de sistema de saúde, de doenças crônicas, né?
não, eu não falo de produto, né? Eu discuto sistemas de saúde no acesso, né? Então, e o meu conflito de interesse, né? Eu sou gerente de proposição de valor hoje na Chiesi Farmacêutica, e lembrando que as opiniões aqui são minhas, não são da empresa que eu trabalho, né? Sempre eu acho importante. Bom, vamos falar então de avaliação de tecnologias de saúde, né? A tecnologia de saúde, né? Primeiro, né? A gente precisa entender o que é a tecnologia de saúde. Nem todo mundo tem muito claro o que seria essa tecnologia. Mas a tecnologia, ela não diz respeito somente a um medicamento, né, ou a um dispositivo médico. Ela pode ser também um quadro organizacional, um programa de assistência farmacêutica, tudo aquilo que vai trazer alguma mudança, uma intervenção no cuidado em saúde dos pacientes. Então, tecnologia em saúde não é só medicamento e nem device, nem dispositivo médico, né? Você entra em outros níveis e tudo aquilo que vai gerar uma intervenção no cuidado. Então, quando a gente fala de tecnologias, de avaliação de tecnologias, eu sempre gosto de colocar esse quadro, porque a gente precisa entender aonde que a avaliação de tecnologia se encaixa no cenário, né, de economia da saúde. Então, quando a gente fala economia da saúde, a gente está falando de uma ciência que engloba todos os outros temas, né? Então, por ser uma ciência, ela vai ter dentro dela as avaliações econômicas de saúde, que são a metodologia, ela vai ter o processo de avaliação de tecnologias, que é o que a gente vive, por exemplo, com a Conitec ou com a ANS. Então, a avaliação de tecnologias é um processo. E a gente tem, num nível micro, né, a farmacoeconomia, que já é um estudo específico, comparativo, entre tecnologias, né? E aí você vai avaliar custos, benefícios. Então, a gente tem aí o macro, a economia da saúde, a avaliação de tecnologias, que é o processo, e a farmacoeconomia, que é a análise em si, mais específica, voltada para avaliação comparativa. Sempre importante a gente, né, fazer essa colocação. E aí, gente, lógico, vocês me perguntem, fica à vontade para me chamar aí, pode interromper e eu paro e falo. Quando a gente fala de uma tecnologia, quando ela entra no sistema de saúde, ela passa por um ciclo, né? Então, toda a tecnologia, ela vem de um processo de pesquisa e desenvolvimento, ela passa por uma parte experimental, e aí você tem o seu registro, né, naquele sistema, e ela passa a ser uma tecnologia inovadora. E depois, né, ela vai entrar em uso e, obviamente, ela vai ter um momento que ela vai cair em desuso. Então, toda tecnologia, ela passa por essas etapas, né, que vem desde a pesquisa até a sua obsolescência. É importante a gente entender também, quando a gente trabalha com acesso, a gente tem que entender em que momento que a tecnologia que a gente trabalha está, né? Se ela está num momento de inovação, ou se ela já é uma tecnologia madura, que já tem um uso geral, já tem um uso comprovado, né? Então, o acesso muda muito a sua estratégia de acordo com a natureza do ciclo de vida dessa tecnologia, tá? E no Brasil, né, a gente tem, então, esse processo muito bem definido, né, que começa, né, com a parte da pesquisa clínica, com os dados clínicos, pesquisa e desenvolvimento, passa pelo registro da Anvisa, a gente tem depois registro de preços da CEMED, que é o processo que a gente chama de precificação, e quando está no mercado, a gente tem a possibilidade dessa tecnologia ser inserida na saúde suplementar, via ANS, chama o rol da ANS, vocês já ouviram em outras apresentações, né? E também via Conitec, que aí a gente teria entrada no SUS. Está super fácil hoje em dia as tecnologias entrarem no SUS, mas isso a gente fala daqui a pouquinho. Bom, e quando a gente fala de ATS, né, o que acontece dentro do processo, basicamente? A gente pode chamar que a avaliação de tecnologias é um processo de 3 fases, né? Primeiro, você vai ter todo um processo de evidências, então a gente fala que é a fase da ciência, então eu tenho que ter todos os conteúdos, as comunicações, os ensaios clínicos, os estudos de meta-análise sendo publicados, né? Depois eu tenho um processo de tomada de decisão sobre essas informações, que aí é feito pela própria agência, né? Que a gente tem lá
agências de ATS no Brasil e no mundo, né? E depois eu tenho o processo de implementação, que é parte dessa questão da decisão, dessa tomada de decisão, que vai gerar o acesso dessa tecnologia para a população. Então, basicamente, quando a gente fala de avaliação de tecnologia, a gente tem essas três fases. Então, eu preciso ter evidência, eu tenho uma tomada de decisão por uma agência regulada, e eu tenho depois esse uso sendo essa implementação para a população, de uma maneira geral. E só que esse processo de ATS, ele não é um processo simples, né? Sim, ele tem uma série de outras etapas dentro de cada etapa, né? Que são, na verdade, as discussões que a gente tem hoje em dia, né? Eu consigo mostrar a efetividade clínica, eu consigo mostrar a parte dos dados econômicos, como é que é a epidemiologia, como é que é o impacto daquela tecnologia, né? Como é que essas evidências estão sendo avaliadas, como é que elas estão sendo utilizadas, eu consigo gerar evidências locais ou eu só utilizo evidências de outros países, né? E tudo isso, também, depois que você tem no processo de implementação, faz-se necessário também a coleta de dados sobre essa tecnologia, né? Pensando num horizonte aí tecnológico, né? Pensando em como essa tecnologia ela vai evoluir em termos de tratamento para a população, né? Coisa que a gente não faz atualmente no Brasil, né? Então, o ideal era que as tecnologias que fossem incorporadas pudessem ser monitoradas nos pacientes que as utilizam e assim a gente poder entender a efetividade na vida real dessas tecnologias, né? O ideal desse sistema seria isso. E a gente tem isso em outros países, né? Outros países já têm utilizado esse tipo de processo dentro da ATS, que muitas vezes a gente fala que é estudo de vida real, ou RWE, né, que o André comentou ali, que eu já trabalhei com, e, na verdade, ele é um acompanhamento mesmo. O RWE ele é um produto de um acompanhamento, de um monitoramento de pacientes após uma incorporação, né? Então, é muito interessante a gente poder inserir esse tipo de processo no sistema. Então, quando a gente fala de avaliação de tecnologia, é muito interessante também, porque apesar da gente ter toda essa parte técnica, né, que a gente vê aqui, quer dizer, você entender epidemiologia, você entende desfecho, de eficácia, qualidade de vida, você precisa entender de coisas muito práticas. Então, na avaliação de tecnologia, eu preciso entender também o uso daquela tecnologia. Por quanto tempo eu vou utilizar? O quanto eu vou consumir daquela tecnologia por paciente? Aquela tecnologia é de uso contínuo ou ela se encerra e eu tenho a cura daquele paciente, né? Então, além de tudo isso que é muito técnico, muito voltado para desfecho, muito clínico, a gente tem a parte mais humanística, né? Então, assim, a questão da equidade, né? Será que eu estou conseguindo atender a minha população de maneira igual, né? E eu tenho também a parte mais dura, né? Que é a parte econômica, né? Qual é o custo dessa tecnologia dentro do meu sistema, né? Qual é o impacto dessa tecnologia no meu sistema de saúde? Então, a avaliação de tecnologias, ela se pauta em uma série de fatores. E até se a gente for pegar os nossos manuais, que eu vou mostrar mais para frente, a gente nota que existem colocações do tipo que não somente a avaliação dos desfechos e das análises econômicas vai ser importante no processo de tomada de decisão. Também temos decisões políticas. Então, depende muito, quando a gente vai incorporar uma tecnologia, qual é o valor dela para aquele sistema de saúde. Então, as empresas também precisam começar a entender, né, desenvolver tecnologias que façam sentido para os sistemas de saúde, né? Então, a gente observa hoje uma especialização das empresas. Ah, eu quero trabalhar só com raras, ou eu só tenho biológicos, né? Então, assim, e a população? Como é que ela fica nisso? É só doença rara que a gente tem? É só paciente oncológico que a gente tem? É só paciente, né, com doenças autoimunes? Então, acho que as empresas têm que começar a rever os portfólios, porque o básico também é importante, né? Então, isso vai gerar aí alguns probleminhas no futuro próximo com relação às tecnologias, né? Então, assim,
quando a gente pensa nisso, todo esse processo, né, da própria tecnologia, ele se chama cadeia de valor. Então, desde o momento que eu tenho essa inovação até o momento que eu tenho a dispensação, cada etapa ela tem a sua importância, a sua relevância, e existe uma série de intervenções aí regulamentares, né? Regulamentares, né? Que vão influenciar esse processo, né? Então, o processo de reembolso, o processo de registro, tudo isso está pautado em leis, né? Então, a gente entende que, de uma maneira muito mais ampla, mais macro, né? Relações governamentais têm um papel fundamental em cada uma dessas etapas, principalmente se a gente quer inovar no nosso sistema de saúde. Porque hoje a gente vive um sistema um pouco quadrado, né? No sentido de a gente tem avaliação de tecnologia, tem os manuais, é aquilo, mas as tecnologias já não estão mais, não está sendo possível avaliar as tecnologias com o que a gente tem hoje de regulamentação, ou ainda o que a gente tem de diretriz da própria Conitec. Então, tanto que a Conitec está nesse processo aí dinâmico de repensar os limiares de custo-efetividade, que a gente pode falar um pouquinho disso também. Então, vocês já viram que, com relação a quem avalia, são as agências, né? Mas a gente tem, no Brasil, a gente tem essa dicotomia, né? Essa divisão entre público e privado, e a gente tem diferentes formatos de processo, né? Seja para o público ou seja para o privado, mas a gente também tem avaliações de tecnologia no nível mais micro, né? Que seriam os municípios, ou ainda você tem dentro dos hospitais, com as comissões chamadas de comissões de farmácia terapêutica ou farmacoterapêuticas, né? Que aí você tem profissionais que têm uma formação em avaliação de tecnologias e que vão contribuir para o processo de incorporação em protocolos hospitalares. E a gente tem, no nível Brasil, a gente tem núcleos de avaliação de tecnologias, que fazem parte de uma rede que é chamada Rebrax. E curiosamente, esses núcleos, eles vêm crescendo a sua força, mas a atuação deles ainda é voluntária, você não tem uma profissionalização dos núcleos. O decreto que a Conitec fez para instituir o seu processo de atuação, em que ela coloca os NATs como membros, né, é um primeiro passo para trazer essa discussão de profissionalização dos NATs, né? A gente sabe que os NATs precisam de... a gente não tem todos os NATs totalmente capacitados. Então, os NATs também precisam de uma capacitação, estudar ATS, saber fazer um processo de avaliação de tecnologias, um modelo econômico. Isso são poucos NATs que a gente pode dizer que são especializados no Brasil. Tá? Então, isso é um processo que vai acontecer e a Rebrax, que é a rede brasileira, está correndo atrás disso e está buscando fazer congressos, workshops, capacitações, né? Então, quando a gente fala de avaliação de tecnologia, a gente tem todos esses guidelines, né? Todos esses guias, essas diretrizes, que falam como você faz um parecer técnico-científico, como que você elabora uma meta-análise, como que você faz uma avaliação econômica, como que você faz o impacto orçamentário. A gente tem até diretriz para desinvestimento, né? Então, hoje, a gente tem tudo isso aqui, né? No nosso SUS, né? Mas, de novo, a gente não tem uma atualização metodológica que se adeque às realidades das novas tecnologias. Então, hoje o que a gente tem não vai atender, por exemplo, uma doença rara ou ultra rara no nosso sistema de saúde. Então, avaliar uma doença rara ou ultra rara pela mesma régua que a gente avalia um tratamento de uma doença crônica, né? Não dá. Mesmo porque você está falando de uma doença que você tem, sei lá, 3, 4 pacientes. Muitas vezes o estudo clínico é feito com eles durante a vida deles. Então, são 3 a 4 pacientes. E aí, se você vai para a parte de avaliação de nível de evidência, o número de pacientes, por exemplo, influencia na qualidade do estudo. E fala que não tem qualidade. Então, para esse grupo, essa população, é importante. Aquele dado é importante. Então, a gente tem que rever
né, que como a gente tem o formato hoje, mais técnico de análise de evidências, talvez para esse grupo, para esse tipo de, né, ou terapia gênica, né, essas tecnologias mais avançadas, né, esse tipo de avaliação não se enquadre mais, né? Tanto que a gente tem isso, essa tendência de discussão muito grande na Inglaterra, né, pelo NICE, né, que seria modelo para a Conitec, mas a Conitec segue pelo não mútil, né? Então, ela fala que segue, mas no final, assim, ela faz algumas coisas que convêm para falar sobre isso também. Então, assim, quando a gente fala do fluxograma de incorporação, então, assim, como eu falei para vocês, você tem todo um arcabouço, né, voltado para a questão da evidência científica, você tem uma análise prévia, né, da própria Conitec, então, geralmente, né, se a gente for pensar no Brasil, quem que realmente submete dossiês para a Conitec? São os fabricantes, né? Então, dificilmente você vai ter, você pode ter uma submissão de secretaria, você pode ter uma submissão interna, né, que eles falam, né? Mas a maioria das demandas vem externa. E o ideal, né, era que a própria Conitec tivesse a proatividade de avaliar as tecnologias, já que ela criou um sistema de monitoramento do horizonte tecnológico, mas que ela publica, porém ela não toma nenhuma decisão. Então, o ideal tem uma estrutura de monitoramento do horizonte tecnológico. O que é isso? Eu avalio tudo que vem pela frente aí para determinadas linhas terapêuticas, para determinadas doenças. Eu posso priorizar isso enquanto agência de ATS, mas a nossa agência não faz isso. Ela só recebe demandas, né? Ela é passiva nesse processo. Então, o ideal é que ela, né, avaliasse e chamasse os fabricantes e conversasse. Então, a gente tem uma estrutura um pouco estranha de incorporação, né? E sempre fica aquela fala de que tem o conflito de interesse, porque é o fabricante que está se submetendo, né? Fala, Paulo. Fabi, será que não é falta de braço? Porque assim, a gente já trabalhei montando né, o dossiê para ser submetido, né? E é um custo elevado, né? É um trabalho grande que tem. Eu acho que eles aproveitam a situação e acabam utilizando a mão de obra da indústria, né? Você acha que é isso ou você acha que é falta de vontade mesmo? Eu acho assim, tem várias coisas, né, que eu acho, mas assim, com relação a isso, eu acho que a gente tem realmente um problema estrutural na nossa Conitec. Por quê? Primeiro, a gente não tem pessoas de carreira lá. A gente tem pessoas que são bolsistas da OPAS, né? Então, assim, a estrutura já está errada. Então, você não tem um tecnicista, uma pessoa que tem carreira, que vai realmente se envolver com as questões da saúde pública. Então, assim, eu mesma tive contato aí nesse período de 2 anos, né, entre pandemia e ainda estamos nela, e a gente não sabe se saiu, está nessa loucura. E a gente percebe que é muita gente nova, que está saindo de universidade ou está começando um mestrado, que não tem a experiência da assistência ao paciente, e estão avaliando tecnologias. Então, assim, acho que precisa realmente rever a questão técnica mesmo da agência, profissionalizar essa agência e tirá-la do Ministério da Saúde, né? Porque o NICE, por exemplo, ele não é do NHS. O NICE é um Instituto Nacional de Excelência e ele é à parte, né? Então, assim, ele não faz parte do Ministério. Então, falam tanto de conflito de interesse, que é mais conflito de interesse do que uma Conitec estar dentro do Ministério da Saúde, né? Então, assim, acho que começa por aí. Primeiro, a gente precisava ter um órgão que fosse autônomo, né? Que tivesse uma tomada de decisão independente do Ministério da Saúde. Tanto que a gente viu que tivemos aí algumas, né, autorizações, alguns processos em que a parte política influenciou demais a tomada de decisão da Conitec, né? Então, assim, a Anvisa seria um exemplo claro de ausência de conflito de interesse. Você vê claramente que a Anvisa ela é autônoma,
ela toma a sua decisão e ela peita as suas decisões, né? Então, assim, a gente precisava ter uma agência no mesmo naipe, né? Que fizesse esse tipo de trabalho. Então, eu acho assim, Legal. existe a questão da mão de obra, existe a questão de número de pessoas, realmente é muito trabalho para pouca gente, mas precisava ter um profissionalismo maior, né? Aumentar o profissionalismo, fazer carreira, para as pessoas se envolverem e terem história, né? Então, hoje, uma pessoa fica na Conitec 2 anos, 1 ano ou menos, e já é absorvida pelo mercado, porque ela sabe que aquele trabalho ele é um trabalho que é bolsa, ele não é um funcionário, né, contratado, que tem uma carreira, que pensa em crescer dentro de um instituto, né? Então, acho que uma coisa que falta bastante, isso dificulta o comprometimento também. E aí as pessoas ficam muito na regra e esquecem de avaliar também a parte humana, de população, mesmo com o paciente testemunho, tá? Alguém pode levantar e falar, mas o paciente testemunho. Então, assim, mesmo com o paciente testemunho, a gente vê que ele é ouvido, porém, depois se toma a decisão da negativa. Então, assim, acho que a gente tem que repensar bem esse processo, essa estrutura, como é feito. E, além disso, né, o processo de disponibilização também é um processo muito burocrático, né? Você tem lá a aprovação da tecnologia, ela vai ser inserida num protocolo, vai ser criado um protocolo clínico, de diretrizes terapêuticas, vai se criar codificação para reembolso no SUS, e tudo isso demora mais 6 meses, além do período, que é um período já de 6 meses. Então, geralmente, uma tecnologia, teoricamente, entraria 1 ano e meio no sistema de saúde, né? Então, assim, é uma coisa demorada mesmo, né? É lógico que a gente entende que há necessidade de você ter um tempo para a revisão das evidências e tudo mais, mas se a gente tivesse realmente uma estrutura mais técnica, profissional e isolada, né, com certeza a gente teria uma melhor eficiência do sistema, né? E aí, assim, dentro desse processo de tomada de decisão, a gente tem, então, esses, vamos dizer assim, esses aspectos para a tomada de decisão. Então, a Conitec ela vai avaliar desde as questões clínicas, né, de segurança, eficácia, efetividade, até a parte organizacional mesmo. Como é que fica a parte logística, a otimização, a sustentabilidade? Eu preciso ter mais estrutura para a entrada daquela tecnologia, né? E entra também pela parte do paciente, né? Segurança, qual é o impacto social, né? Né? Que aí sim você vai estar incluindo o paciente dentro desse processo, né? Hoje a gente não tem esse tipo de análise, nem é aventado isso em diretrizes, entendeu? E seria o mais adequado pensando na inserção desse stakeholder que é o paciente. E dependendo do país, né, a gente tem uma variedade aí de critérios dentro de ATS. Então, mesmo a própria avaliação de tecnologia no mundo, ela não tem um consenso sobre quais critérios são mais importantes. Então, fica até um pouco regionalizado o critério de ATS. A gente sabe dos estudos econômicos, a gente sabe dos desfechos clínicos, mas muitas vezes, por exemplo, existem países que avaliam todas as tecnologias juntas. Então, você pega a França, quando você tem uma tecnologia, ele vai comparar com todas as que tem no mercado. No Brasil, a gente fica limitado ao que está incluído no SUS. E muitas vezes, para a minha tecnologia que é nova, o que está no SUS não é comparador. E aí, o que eu faço? Né? Então, assim, a gente precisava ter um pouquinho mais de adaptação dos nossos métodos para entender a nova realidade. E isso passa por outras coisas. Ou seja, na Noruega, eles veem o ganho em saúde, eles veem a gravidade da doença e eles veem o uso de recursos. Então, assim, cada país vai ter um pouco da sua discussão peculiar que eles entendem que é importante. É lógico que as análises econômicas são sempre colocadas em jogo. Você vê o uso de recursos, você vai falar de impacto, você vai falar de
de custo-efetividade. Mas algumas coisas podem mudar, né, dentro desse processo. Até, por exemplo, na Suíça, eles costumam comentar a questão dessa necessidade que essa nova droga vai atender. E aí você consegue expandir protocolos. Uma coisa que eu acho muito curiosa na nossa Fintech, né, é que ela restringe os protocolos. E, na verdade, a Conitec foi criada para gerar acesso à população. Então, assim, a preocupação da Conitec não deveria ser restringir protocolo. Deveria ser trazer as tecnologias e colocar os fabricantes na mesa e discutir preço. Porque a quem a Conitec serve? Ao impacto, ao orçamento da saúde ou à população, né? Então fica esse jogo, né? E a gente não sabe para onde vai, lógico, né? Tem ido para o lado mais fraco. Acesso, né? Esse é o principal ponto aí. Dentro dos processos, então, como a gente falou, assim, toda avaliação de ATS, ela termina com uma recomendação. Então, quando você tem, por exemplo, uma Conitec, muitas vezes ela utiliza recomendações que vêm de outros países, né? Então, a gente fala da Inglaterra, mas você tem a Escócia, também tem um bom exemplo, você tem o Canadá, né? Você tem a França, você tem a Austrália. Então, você tem vários países aí, além da Inglaterra, que a Conitec ela lê as avaliações. Então, ela acaba discutindo isso quando ela vai fazer a sua. Se eu nem submeti no Canadá. Então, a empresa também precisa entender que existe uma lógica mundial, né? E que a gente tem que começar, enquanto empresa multinacional, por exemplo, a pensar a submissão dos outros países primeiro, para a gente conseguir ter mais combustível na nossa submissão aqui, porque nós estamos falando de um país que tem sérias contenções orçamentárias, né? Então, a gente tem que, né? E a gente, como afiliado, tem que alertar a global, né? Então, a gente sempre fala. E aí, dentro disso, né? Então, quando a gente está trabalhando a avaliação de tecnologias, primeira palavra-chave é evidência. Então, assim, eu tenho que ter um bom arcabouço aí de evidência. E mesmo que eu trabalhe com raras, eu tenho que ter publicações em raras, né? Então, assim, também acho que as empresas precisam começar a gerar mais evidências para esse tipo de condições, se elas quiserem entrar no sistema de saúde, né? Porque a gente tem a contenção, são tecnologias caras, atendem parcela pequena da população e a gente está falando de um sistema de saúde de cobertura universal, que é muito mais crítico, né, do que um sistema híbrido, né? Então, assim, você tenha o privado também auxiliando o público. A gente não tem o privado auxiliando o público. Teoricamente deveria, mas ele não auxilia, né? Então, a gente tem até ressarcimentos, né? A pessoa tem que ser atendida no SUS e a pessoa tem um plano, né? Então, assim, a gente tem essa dicotomia, essa duplicidade, né? E na ANS, então a gente, né, não vou entrar aqui em todo detalhe, mas a ANS ela passou por um processo de mudança da avaliação de tecnologia muito grande. Eu acho que é importante lembrar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar não foi criada para fazer ATS. A Agência Nacional de Saúde Suplementar foi criada para regular o sistema de saúde suplementar, regular as operadoras. E, de repente, ela tomou, né, essa questão da tecnologia, essa questão da avaliação de tecnologia, tomou um rumo muito forte, né? Mas a ANS
ela não foi criada para isso. Então, a gente tem esse ponto, que é muito crítico, e na época que era de call, tudo isso que tinha, né, tinha aqueles grupos, né, que você, as próprias operadoras faziam parte da avaliação de ATS da ANS. Então, assim, são coisas que a gente tem que repensar, né? Então, quer dizer, conflito de interesse também múltiplo. Então, acho que agora a gente tem, né, a ANS cresceu bastante esse desenvolvimento, a transparência é muito grande, né? Então, a gente teve processo de apresentação que foi gravado, que ficou, né, no site disponibilizado. Então, todo o processo de avaliação também foi disponibilizado. Eu acho que ela passou, ela saiu de um formato muito fechado, restrito, para um formato mais aberto e transparente. Mas, lógico, não é uma agência de ATS e deveria ser repensado, né? Se precisa ter duas agências aí, né? Uma para a saúde sanitária e uma para a saúde pública. Ah, mas são perspectivas diferentes. Ok, quem faz ATS avaliando a perspectiva do público, avaliando a perspectiva do privado. Né? Então, acho que precisa entender, e isso eu acho que também tomou muito o tempo da ANS enquanto agência reguladora, e aí ela acabou deixando de fazer outras coisas que ela deveria fazer, né? Para que o sistema de saúde mudasse, que foi a proposta de 2018 dos modelos de remuneração. Ficou um pouco de lado isso e a gente precisa dessa reforma no sistema de saúde. A gente precisa mudar como a gente cobra por saúde, precisa mudar como a gente cuida na saúde, e isso era fantástico, está um pouco morno. A gente tem aí, sei lá, 13, 12 projetos que estão andando, né? Enquanto a gente tem no Brasil aí de 450 ou mais operadoras. Né? Então, assim, a gente precisa realmente rever isso. Mas, com certeza, a ANS agora, ela, vamos dizer, cola no processo de ATS da Conitec e utiliza as mesmas diretrizes da Conitec. Então, antes a gente tinha muito menos rigor na avaliação da ANS. Né? Hoje a gente tem o mesmo rigor que a gente tem para a Conitec, que a gente tem para fazer um dossiê da ANS. Então, antigamente você não precisava nem fazer um impacto orçamentário. Né? Bastava fazer uma avaliação de evidência, e às vezes você podia pôr impacto, às vezes não, e passava, entendeu? Então, assim, mudou bastante. Então, a gente está sentindo que está colando muito. E aí você fica se questionando, né? Se são duas agências que fazem a mesma coisa, por que tem duas agências? Mas ok, Deus, outro momento. E aí, quando a gente fala, né, do fluxo decisório, então, você vê, olha, 2021, né? Super recente, né? Então, a gente passa a ter essa formalização, essa elaboração de relatório, essa participação em consulta pública. Então, os processos estão muito próximos. Né? O que a gente tinha na ANS, que era muito crítico, era a cada 2 anos. Agora, ele se propõe a fazer uma avaliação contínua. Então, você pode submeter, né, em qualquer momento do ano que a sua tecnologia vai ser avaliada, porém, todavia, demora uns 8 meses. Então, assim, ainda o processo para avaliar demora bastante, mas, pelo menos, essa rigidez de 2 anos, né, foi uma coisa que eu entendo que foi um avanço. Assim como foi um avanço todo o processo de transparência, de consulta pública, né, de relatório a ser submetido, né, isso é muito bom para todo mundo. E aí a gente tem esse tempo, né, de 18 meses para o processo ocorrer. Né? Então, a gente tem todas as etapas hoje muito bem definidas, a gente tem as diretrizes delineadas, são as mesmas diretrizes da Conitec, né? E 18 meses aí para o processo acontecer com submissão contínua. Mas lembrando que vai contar a partir do momento que você submeteu, então são 18 meses. E na ATS, então, a gente tem uma série aí de avaliações econômicas, né? Hoje, a Conitec preconiza a avaliação aqui de custo-efetividade, né? Mas a gente pode utilizar custo-minimização, outras tecnologias, MCDA, né? Análise multicritério, porém, ela já deixou muito claro, né? Na sua consulta pública 41 aí desse ano, que
o que vai contar mesmo é desfecho de qualidade de vida e ano de vida ganha. Então, isso é que vai contar daqui para frente. E, lógico, também, sempre o custo-efetividade ou custo-utilidade, ele é acompanhado por uma análise de impacto orçamentário, né? Eu coloquei aqui outros tipos de modelos, né, que a gente pouco utiliza, mas que, por exemplo, para a doença rara, eu acho super importante você falar de custo da doença. Porque você pensa muito no custo do medicamento que você vai dar para aquele paciente, mas essa vida que esse paciente levou, com todas as comorbidades que ele teve que carregar, porque ele não foi tratado, né? Então, quanto que isso vai custar para o sistema no final? Ninguém faz essa conta. Mas está acontecendo, né? Então, quando eu faço, por exemplo, eu falo de rara, porque rara está muito na minha cabeça, mas, assim, quando eu tenho, por exemplo, uma doença de Fabry, né? Que a Conitec colocou lá tratamento de suporte. Ou seja, você vai tratar sintomas. O que você está fazendo com esse paciente? Ele vai ficar, o paciente com Fabry tem muita dor, ele vai ficar tomando analgésico, inflamatório, vai ter problema renal, vai ficar dialisando. Diálise é tudo que você tem. Então, assim, acho que ainda não se percebeu o quanto tudo isso que não é tratado, né? Ou mesmo para crônico, né? Pega o paciente com doença crônica clássica, diabetes, né? Dê um rolo danado, sempre aí com insulina, né? Compra insulina, aí não compra agulha, aí fica sem aplicar, tem um medicamento, mas não tem como aplicar. Ou não, vou fazer insulina, vamos pegar a insulina mais barata, só que aí o paciente diabético também tem que ter um tipo de insulina, às vezes, específico, que ele funciona melhor, assim como medicação para doença respiratória. Então, assim, essa peculiaridade faz diferença e dá custo para o sistema, né? Então, acho que o custo da doença seria uma coisa interessante, assim como a análise dos critérios que a gente trabalha, né? Mas nos critérios, assim, bem grosseiramente, ela vai mostrar vai ranquear critérios para uma tomada de decisão. Então, eu vou ter um grupo de experts que vão discutir um caso e vão gerar um ranking de critérios. A partir daquilo, eu tomo a minha decisão. Então, o que é importante para aquela doença, naquela condição, para eu poder incorporar uma tecnologia? É redução de comorbidade nesse paciente. Diminuir a minha hospitalização. Então, eu vou criar, enquanto, né, gestor, enquanto decisor, o critério que vai fazer a diferença para mim no sistema de saúde. E a nossa Conitec é um pouquinho contra o PDA, né? Então, pensa numa doença rara, seria uma forma de a gente discutir? Pensa numa oncologia, poderia ser uma forma de a gente discutir? Então, terapias diferentes precisam ser avaliadas de maneira diferente, né? E quando a gente vai para a ATS, né? Final, assim, o que aconteceu? Classicão, revisão de literatura, análise econômica, compara desfecho, projeta custo total na população. Bonito, né? Aí, esse ano, a Conitec quer mudar tudo. Esse ano, a Conitec vem e traz os limiares de custo-efetividade. Então, assim, é importante ter limiar? Com certeza. Agora, como que eu determino esse limiar é que é crítico, né? Eu não posso chegar e colocar um PIB a 3 PIB por quali, né? Para tudo, né? Quanto que é um PIB? Mais ou menos 41 mil reais, né? 41 mil reais. 3 PIB, 120 mil reais. Quanto custa um tratamento anual de algum medicamento aí de alto custo? Passa esse valor. Então, por que eu fiz esse tipo de critério? Eu estou querendo restringir a incorporação? Eu não quero mais avaliar? Então, assim, eu vou ter que trazer novos limiares para novas condições. Isso não está sendo feito. Então, a gente começou isso agora. Vamos fazer um manual para doenças ultra raras e para terapia gênica. Estamos aguardando. Não chegou ainda. Então, assim, outras análises, né, custo de oportunidade, fronteira de eficiência, né, são formas de cálculo bem complexas de se fazer, porque você precisa ter o real dado, tá, do orçamento
do teu sistema de saúde para fazer esses cálculos. E aí eu te pergunto, a gente tem realmente o controle, o orçamento, nosso sistema de saúde hoje? Não tem. Então, assim, a gente está pautando nossos critérios com base em cálculos que ainda a gente vai ter que entender se funcionam no nosso sistema. É importante ter limiar? Todo mundo tem limiar. Aí eu te pergunto, funciona? Nos outros países, você pega o NICE já mudou o limiar dele, gente, em 10 anos, umas 20 vezes. Por quê? Porque ele percebeu que o limiar é muito rígido e cada vez ele tem um desafio de uma tecnologia nova que ele muitas vezes vai ter que cobrir ou ele vai ter que avaliar e aquele limiar que ele colocou não cabe. Mesmo se eu tiver desconto no preço daquela tecnologia. Então, isso é um processo ainda que a gente está engatinhando, né? Outra coisa que eu acho muito crítica é usar o QALY, que chama Ano de Vida Ganho com qualidade, ajustado à qualidade, né? Que a gente tem uma iniciativa pelo INC, né? Pelo Instituto Nacional de Cardiologia, o NATS de lá, que tem esse estudo QALY Brasil, mas a gente não tem QALY no Brasil para tudo. A gente só teve uma adaptação de um questionário de qualidade de vida, que é o EQ5D, entendeu? Então, assim, eu estou me pautando também no desfecho e então, eu posso usar o desfecho de outros países? Aí eles trazem o Drummond, né, que, se eu não me engano, é um economista, para falar que o QALY pode ser intercambiável dos países. Gente, se você for eu sou fã do Drummond, até fiquei chateada com ele. Assim, se você for no país, olhar o que é o QALY ele é uma medida de preferência de como o paciente se sente frente àquela doença. Então, assim, é um questionário de qualidade de vida. Você acha que o brasileiro tem a mesma visão que um inglês sobre um sintoma de uma doença que ele tenha? Claro que não. A gente teria que estudar realmente os QALYs daqui. Então, temos que começar a fomentar, então, esses estudos no Brasil para a gente ter realmente isso que a Politec quer colocar. E a gente não vai conseguir isso já. Então, a gente vai ter que usar os QALYs de outros países, entendendo que não são representativos do Brasil, apesar de terem falado que tem uma intercambiabilidade. Ainda quero entender qual que é a intercambiabilidade, né? Porque a cabeça de um brasileiro, a cultura de um brasileiro, quem nasce aqui, quem nasce na Inglaterra, é totalmente diferente. Eu posso ver a doença de uma maneira que o inglês vai ver de outra. E o qual é isso? Como eu me sinto, qual a nota que eu dou, né? De 0 a 1, né? 0, na verdade, é a morte. Mas, assim, qual que é a nota que eu dou para essa minha condição clínica? Né? Então, acho que tem coisas que a gente vai precisar entender ainda de tudo que foi tomado de decisão e ver qual que é o impacto disso nas avaliações das tecnologias. Mas isso, com certeza, inibe bastante, né, a entrada de novas tecnologias no sistema, ou até empresas que estão querendo vir para cá, ou estão querendo trazer tecnologia para cá e pensar se vale a pena, né, ter o custo de estar aqui, né, isso é um pouco preocupante. Então, a gente tem, né, essas outras discussões, né, por exemplo, o termo custo de oportunidade, né, que, na verdade, é o que você deixa para trás quando você escolhe, né, uma determinada tecnologia. Então, o que eu deixei para trás quando eu escolho uma tecnologia, que a gente também chama de trade-offs, né? Mas é muito conceitual isso aí. A gente não consegue mensurar muito bem isso, tá? Então, assim, tem as medidas lá, mas eu estou querendo ver quando que vai sair um resultado para a gente entender melhor. Bom, só isso era a ATS. Então, assim, dentro do processo de acesso, a ATS está inserida, mas ela é um pedaço muito pequeno, né? E quando a gente pensa no acesso ao mercado, né? A palavra, né? O que ele significa é você trazer, né? Para aquele paciente a tecnologia mais adequada.
de maneira rápida, consistente e sustentável. Então, assim, o acesso ao mercado, ele busca, né, trazer essa tecnologia para o paciente certo, né? E isso é muito importante, né? Isso, aí as pessoas falam, porque a empresa tal nichou o produto, agora as empresas estão nichando o produto. Na verdade, as empresas estão realmente direcionando o produto para a população que ele atende melhor. Então, não é uma jogadinha de marketing, não é um truquezinho. As empresas estão começando a conhecer melhor a população que aquela tecnologia atende através dos estudos pós-comercialização, que são os estudos de vida real, que vão mostrar realmente qual é o subgrupo ou a população que vai responder melhor. E isso é bom, porque eu começo a racionalizar o tratamento. Então, eu vou tratar realmente aquele paciente que é o que precisa. Ele precisa daquela tecnologia, porque ele vai responder bem para aquela tecnologia. Então, é o uso racional do medicamento, né? Não tem nada de errado nisso. E a gente não tem tratamento genérico, né? Então, acho que cada vez mais a gente vai ter a personalização do tratamento para os pacientes, porque é assim que a ciência evolui, né? A gente precisa realmente fazer teste genético? Lógico. Por que eu vou tratar um medicamento que só trata uma determinada mutação, eu vou tratar todos os pacientes? Não existe isso. Então, a gente está indo para a personalização. É complexo para uma agência? Lógico que é. É complexo para um sistema de saúde? Lógico que é. Mas sempre foi assim. Sempre os pacientes deixaram de responder a um tratamento e responderam a outro. Por isso que é difícil essa questão de acesso, né? De tirar o acesso ou de escolher uma tecnologia somente para aquela doença, né? A não ser quando você tem um tratamento. Mas o acesso, então, ele permeia aí uma série de áreas, né? E ele realmente trabalha muito com a área de relações governamentais, né? Então, assim, eu, por exemplo, hoje, eu atuo também como parceira da minha pessoa de HealthGov, trazendo conteúdos para ela, né? Eu trago a parte técnica, se ela precisa de dados, se ela precisa de conteúdos para discutir junto aos parlamentares, né? Para ter engajamento, eu faço esse tipo de material como gerente de proposição de valor, né? Então, não atendo só os gerentes de acesso que estão no mercado, né? Que estão desenvolvendo as estratégias ali junto aos estados, né? Eu acabo trabalhando também com relações governamentais, né? O acesso ao mercado tem uma parte analítica muito importante, então a gente tem que lembrar que o acesso ao mercado ele é uma área técnica, né? Então, ele é uma área que precisa gerar valor, que precisa gerar dados locais para poder engajar os gestores de saúde nessa proposta dessa tecnologia, precisa ter essa geração de evidências, então, precisa ter uma estratégia de preço muito importante, né? Acho que as empresas não podem esquecer que preço hoje é um ponto crítico na estratégia, né? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco a cabeça da questão do que a gente chama de premium price, né? Que é o preço premium, né? E começar a pensar no preço sustentável, porque é esse preço que o sistema de saúde vai, vamos dizer assim, entender como importante, né? Como relevante. Então, vocês podem ver que o acesso ao mercado ele permeia aí várias áreas também, assim como, né, relações governamentais, e ele está ali do lado, né, de relações governamentais. Hoje a gente não tem uma incorporação de tecnologias sem ter relações governamentais trabalhando com a gente, sem ter área de advocacy trabalhando com a gente, né? Então, assim, a gente submete um dossiê, mas um dossiê submetido não é garantia de nada, né? A gente tem uma consulta pública que precisa do engajamento da população, dos pacientes, das sociedades médicas, de outras sociedades, de outros profissionais de saúde, né? Então, a gente realmente precisa ter esse engajamento para que a coisa aconteça. E quantas negativas numa decisão preliminar da Conitec não foram revertidas
após uma consulta pública. Então, a gente realmente sabe que a voz da sociedade, ela tem poder, sim, né? Não só a questão do paciente testemunho, mas eu acho que as pessoas também, como cidadãos, começarem a participar das consultas públicas, né? Para a gente entender o quanto isso afeta o nosso dia a dia, né? Porque, bem ou mal, cedo ou tarde, se você for um paciente oncológico, você vai passar pelo SUS, né? Você pode ter um plano de saúde, mas você vai passar pelo SUS. Porque o nosso sistema de tratamento em oncologia, ele é muito completo. Então, a gente vai passar em algum momento. Você está lá. Você participou das decisões antes? Você, como cidadão, foi lá e deu o seu testemunho? Porque você pode escrever sua experiência. Isso a gente discute muito hoje, por exemplo. Eu atuo no Conselho Regional de Farmácia, num grupo de ATS. Então, eu estou tentando treinar os grupos técnicos do CRF a entender a ATS, para que o farmacêutico também tenha a voz, né, dentro aí das consultas públicas. O farmacêutico não conhece a ATS. Né? Eu sou farmacêutico. Eu conheci depois que eu comecei a estudar economia da saúde. Né? Eu já tinha mais de 12 anos de experiência de assistência ao paciente. E não tinha essa parte. Então, acho que falta isso nas faculdades, falta isso, né? Você tem, às vezes, uma aulinha de farmaconomia pífia, não sabe nada. Então, assim, falta a gente discutir isso, porque isso é o papel, vamos dizer assim, social de todo profissional de saúde. Não só farmacêutico, porque eu acabo puxando para o meu lado. Mas todo profissional de saúde, né? André, tem alguém perguntando alguma coisa? Você quer me interromper? Por favor, tá? Fica tranquila, Fabi, aqui o pessoal, quando quer falar, levanta a mão e pergunta. A gente está aqui chocado com essa complexidade em toda aqui, tentando entender onde que RIG se encaixa. Vai chegar, vai chegar. E assim, na verdade, como eu falei para vocês, assim, dentro do processo do acesso, né? Então, a gente tem essas questões mais técnicas, né? De preço, de desenvolvimento, de inovação, de estudo de vida real, mas a gente tem que ter um pezinho ali nas políticas públicas, né? Na parte de relações governamentais. A gente tem que entender como isso vai interferir. Se você for pensar em financiamento, em saúde, financiamento hoje tem uma série de legislações, né? Tem reuniões, tem CONAS, tem CONASEMS, tem uma série de instituições que são importantes para relações governamentais interagir, e que vão influenciar todo o processo pós-submissão. Porque você fala assim, submeti, ok, isso é acesso. Não é não. O acesso é você, depois de submeter, né, que aquilo entre no sistema e que aquilo chegue no paciente. Então, você tem essa responsabilidade também. E aí, essa parte, entram as discussões de financiamento. Então, assim, incorporou, acabou meu trabalho? Não. Quem vai pagar essa conta? É o Estado ou é o governo federal? Então, a gente precisa de um trabalho forte de RealGov para a gente entender se aquela tecnologia ela pode ser financiada pelo Estado ou se ela pode ser financiada pelo Ministério. Lógico que o Estado vai querer que o Ministério financie, porque nessas contas todo mundo quer empurrar a barriga para o outro, né? Mas isso é fundamental, ter um trabalho desse junto a essas instituições, né, para poder discutir o financiamento dessa tecnologia. Porque isso vai afetar o acesso lá na frente. Então, vamos supor hoje, com toda essa discussão de verba, se você tem uma compra centralizada, né, uma compra via Ministério, o Estado fica tranquilo com a incorporação da tecnologia. Né? É lógico que o Estado pode fazer a sua incorporação, né? Mas são poucos estados que entendem essa autonomia ou que querem, né? A gente precisava ter um pouquinho mais de esforço do Estado aí para atender a sua população. Porque ele esquece, o Ministério da Saúde, ver Brasil e não ver as particularidades regionais. Então, aí entra a discussão, né, de RealGov também com essas instituições. Né? E não só isso, né? A questão das políticas públicas, né? Então, hoje a gente tem uma série de doenças, elas estão sendo discutidas do ponto de vista de governo, né?
seja rara, seja crônica. Hoje a gente tem realmente um tratamento efetivo para a população de doença crônica? Acho que não, né? A gente não tem um controle, um monitoramento dessa população para saber se ela está aderindo adequadamente a todas essas insulinas, por exemplo, que estão aí. A gente precisava ter isso para realmente saber o que está acontecendo e poder trabalhar racionalmente aí em estoque, paciente e orçamento, né? Falta muito disso. Então, eu acho que travou, não foi? E dentro do papel do acesso, né? Hoje o acesso, assim, a gente passa, né, num tempo assim que as empresas viviam em silos, agora as empresas estão interagindo um pouco mais, e agora a gente tem, né, o acesso interagindo com todo mundo, assim como o HealthGov interage com todo mundo. E não são áreas de suporte, né? A área médica não é uma área de suporte, a área de acesso não é uma área de suporte, a área de relações governamentais não é uma área de suporte. São todas áreas fundamentais que têm que trabalhar em conjunto para que aquela tecnologia chegue no paciente. Né? Então, assim, hoje a gente não pode mais pensar, marketing faz lá a demanda, regulatório vai lá e registra, não tem mais isso. A gente é um organismo vivo. Regulatório tem que estar discutindo com acesso, porque se eu faço a inserção agora, como é que eu vou impactar isso no sistema de saúde? Como é que eu vou discutir preço? Eu pego por um preço alto lá, como é que eu vou discutir depois isso com o sistema de saúde, que é o preço mais baixo? Então, assim, a gente tem um loop de consequências aí que precisam estar sendo discutidas por todo mundo, né? E agora é fundamental dentro desse núcleo também. Hoje a gente, né, se fala muito esse negócio do paving the way, né, do abrir o caminho, do criar um ambiente, e é isso mesmo, né? Por que uma tecnologia hoje pode não ser incorporada? Não é só a parte técnica que vai me trazer um bom relatório, um relatório robusto, que vai me trazer uma incorporação. Né? Um engajamento, aparecer, aquela empresa está ali como parceira, trazer coisas novas, trazer soluções. O pessoal fala assim, eu faço soluções de saúde e tal. Mas até que ponto você está realmente inserindo algo que o sistema, né, vai se beneficiar? Acho que as empresas têm que começar a pensar diferente. Né? Então, assim, lógico, a gente tem uma questão de financiamento, a gente tem uma questão também financeira, de acionistas e tudo mais, mas a gente também, como empresa, tem um papel social importante. Né? Então, hoje eu não posso mais pensar só nos acionistas. Eu tenho que pensar no sistema que eu estou vendendo a minha tecnologia. Se esse sistema quebrar, o que vai ser de mim? Então, acho que é até uma questão de sobrevivência, não é tão bonito assim, né? É até uma questão de sobrevivência eu pensar na sustentabilidade, né? Então, todos esses atores são fundamentais. E cada um vai trabalhar em conjunto em diferentes momentos, né? Para eu poder trazer essas discussões, né? Então, a gente vai falar um pouco mais de HealthGov daqui a pouquinho, prometo. E aí, dentro disso, a gente tem vários o acesso ele é diferente porque ele traz essas discussões do conjunto, né? O acesso não consegue trabalhar sozinho, o HealthGov também não. Então são duas áreas que foram inseridas depois nas empresas, porque as empresas por tradição são marketing e área médica, né? Então a gente tem sempre marketing, área médica, e não, o acesso veio depois, o HealthGov veio depois, e essas áreas estão mostrando que você não pode trabalhar em silo. E aí essas áreas vão ser experts, vão ser direcionadores, vão ser drivers para o sistema, né? O HealthGov, ele vai me dar um clima, né, de acesso, por exemplo. O HealthGov vai me dizer, será que eu submeto mesmo esse dossiê? Será que esse é o momento, né, político, econômico, social, para eu submeter o dossiê? E geralmente as empresas vão submetendo. Vai lá, submeter o dossiê, seja o que Deus quiser, né? Mas não pode ser assim.
Não pode ser assim, porque isso é a chance de falhar. A gente tem que pensar o nosso sistema. E HealthGov vai trazer isso para a gente. O cenário, né? Os influenciadores, o que está acontecendo, com quem que a gente tem que conversar, né? O HealthGov vai trazer tudo isso para a gente. Então, o HealthGov tem um papel, né, fundamental, né? Não é suporte, né? Ele é uma área em si, que tem toda a sua importância, que vai ter esses 3 papéis também, de expert, direcionador, né, de driver, e também vai trazer o awareness dele, né? Muitas vezes também, uma coisa que a gente está vivendo na empresa que eu estou, né, de outras que eu vivi também, o HealthGov, ele não tá tão integrado, né? E ele precisa ter um trabalho de comunicação interna forte para ele mostrar a sua relevância, né? Então, assim, por que que eu preciso trabalhar HealthGov? Até como educador, traz uma consultoria externa ou traz um palestrante externo para falar para a empresa do cenário político e econômico. Porque às vezes as pessoas ficam tão ligadas nos números, fica lá na demanda, prevalência, epidemiologia, que é muito teórico, e aí toma uma porta na cara do governo. Né? Por quê? Porque não tem cenário. Né? Você está, por exemplo, nesse momento agora, nós estamos trocando de governo. É um momento para submeter um dossiê? Tem gente que está submetendo. Então, o que vai acontecer que está sendo submetido agora? Então, relações governamentais vai trazer isso para a gente, vai trazer a temperatura, né? Então, isso é super importante. E, gente, assim, do tempo, da questão de modelo operacional de acesso, é um mundo, tá? Assim, não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior, né? A gente tem evoluções, né? Então, assim, já vi modelo de acesso que é mais comercial, já vi modelo de acesso que é mais técnico, só ATS, já vi modelo de acesso que faz as duas coisas, ou que puxa mais para a parte clínica, né? E hoje, a gente tem essa discussão de trabalhar os squads, né? Que são os grupos de trabalho multifuncionais, mas você não tem a sua função só de acesso. Tá? Por exemplo, eu posso trabalhar com as outras áreas em momentos diferentes, eu faço a minha parte, lógico, eu não tenho que fazer a sua, mas a gente acaba trabalhando tudo junto. Então, hoje a gente pode trabalhar em grupos de trabalho que cada um vai trazer a sua habilidade e você vai ter um plano tático e você vai ter uma agilidade maior, né? Porque assim, hoje eu acho que essa questão do, como a gente estava comentando, né? Qual que é o limite? No squad não tem limite. Porque no squad eu posso estar com a pessoa de HealthGov fazendo uma apresentação técnica, né? Eu posso estar, a área médica pode vir e fazer uma apresentação técnica para mim dentro de um contexto específico, de uma sociedade médica que influencia uma secretaria. Então, assim, o squad, ele traz esse mix de funções em que a gente aprende, todo mundo aprende tudo. Né? É muito mais rico e é muito mais ágil. Porque você não fica assim, esse aqui é o meu pedaço, fiz até aqui, acabou o meu trabalho. Não, a gente é responsável do começo ao fim, a gente vai lá e chega no resultado e a gente decide o caminho que vai tomar. Porque não é uma pessoa só que tem que ser responsável por decidir o caminho que vai tomar, entendeu? É o grupo de cabeças multifuncionais que vai determinar isso. Então, hoje, o perfil de acesso que funciona é o perfil squad. Né? Que você tira essas barreiras, tira essa burocracia, tira esse é meu, é seu. Não, agora é nosso. É o job to be done. Vamos lá fazer isso acontecer. Então, isso é que vai trazer agilidade para o processo. Né? E é uma coisa de inovação também, né? Então, sem contar que você fica um profissional muito mais rico, né? Sai do seu mundinho. E aí você tem as discussões, né? Dentro das configurações, dos conteúdos, né? Que são clássicas. Mas você vê aqui que começa a sair, né? De um processo de só entender ATS ou só entender economia da saúde, começa a vir para a discussão de estratégica de preço e reembolso, começa a vir para a discussão de políticas de saúde, né? Começa a vir a questão das
relações governamentais. Então, a gente começa a ter esse trabalho e conhecer e ter essas habilidades também para poder trabalhar com o outro, né? Porque não adianta, o que a gente vive hoje muitas vezes um gerente de marketing, ele não adere ou não se engaja com acesso, porque ele ainda não consegue visualizar como ele pode contribuir nesse grupo, né? O que ele pode trazer, ou ele entende qual que é a responsabilidade dele para esse processo. A gente pode parar um pouquinho, porque eu estou com um problema de bateria aqui. Desculpa. Gente, vai ficar parado aí, tá? Vocês vão acreditar em mim. Tudo bem, a gente vai ficar olhando aqui. Mas depois vocês estão me vendo, não? Estamos sim. Ou não? Tá. Depois eu compartilho com vocês a apresentação, porque a próxima etapa era, né, falar das atividades que relações governamentais pode fazer junto do acesso. Mas eu acho que eu acabei comentando, né, durante toda a apresentação. O que é importante para a gente como eu falei para vocês, relações governamentais hoje, ela é chave para que o acesso aconteça, porque a gente tem que lembrar que o acesso ele está inserido no sistema de saúde, o sistema de saúde está regulado. Então, eu preciso entender a temperatura desse sistema de saúde quando eu quiser colocar uma tecnologia nesse sistema. E relações governamentais, ele tem esse papel de trazer para a empresa, né, para a área de saúde, né, como é que está acontecendo essa interação, né? Quais são os interlocutores ali, por exemplo, dentro de um Senado ou da Câmara de Deputados, né? Quem é defensor do sistema de saúde, com quem que eu posso conversar, que tipo de conteúdos eu posso apresentar dentro, né, de uma reunião com parlamentar. Então, a pessoa de relações governamentais, ela vai trazer essa parte, né, para a empresa, e para o acesso, ela vai ajudar muito dentro desse processo de tomada de decisão para uma submissão, numa avaliação de tecnologias, né? Ela vai trazer também quem são os principais, né, stakeholders ali desse processo, né? A gente não pode pensar só, como eu falei para vocês, na questão clássica, né, de submeter um dossiê. Eu preciso saber se esse dossiê, se ele vai ser bem visto. Eu preciso saber se esse dossiê faz sentido para aquele sistema de saúde. Então, relações governamentais vai me dar justamente esse tom. Vai me dizer, olha, eu preciso ter determinados conteúdos, determinadas discussões, não é o momento, não temos esse programa, temos que partir de um programa de saúde, temos que discutir um programa de assistência farmacêutica, né? Temos que gerar uma política pública para aquilo, né? Pensa numa doença rara, não tem protocolo. Então, assim, não sei se dá para ver o caminhos, né? Mas aí... não estou gostando desse caminho, não, porque tem uma árvore bem ali na frente e uma bifurcação. Sim. Porque a gente sempre tem vários caminhos. Então, a gente só não está vendo o modelo apresentação, o modo apresentação. Tá. Agora foi? Foi. Então, assim, pensando em todo esse trabalho, né, eu acho que é fundamental essa questão da discussão de políticas, né? Então, assim, relações governamentais é fundamental para trazer a regulamentação dentro do sistema de saúde, discutir as necessidades da população, discutir o acesso ao tratamento, trazer essas políticas públicas para as necessidades não atendidas, quer dizer, o que está acontecendo em termos de diagnóstico, de reabilitação, de tratamento do paciente, como é que a gente pode transformar isso em política pública para o paciente cada vez mais ter o seu direito e o seu acesso, né? Também, como eu falei para vocês, entender um pouco desse cenário, né? Dessa temperatura, das barreiras, essa questão dos investimentos, né? Trazer as discussões de investimento,
como é que está o posicionamento de programas, como é que está a tramitação desses projetos de lei, né? E dentro disso, né, pensar nos planos, né, nos planos das diferentes esferas, né? Como é que está o plano, né, na esfera federal, na estadual, na municipal? Que tipo de argumentação? Porque quando a gente fala com o gestor também, a gente precisa entender dessa relação governamental, né? Então, que argumentação de gestão eu posso trazer para o acesso, né? Então, relações governamentais também suporta, né? Também discute essas coisas, entendendo de uma maneira mais ampla o sistema de saúde, né? Então, se eu fosse fazer até um círculo, como eu fiz no começo, lá da economia da saúde, do ATS, eu colocaria relações governamentais permeando tudo isso, né? Porque das políticas que a gente tem hoje é que a gente tem o acesso, né? Das políticas que a gente tem hoje é que a gente tem os programas. Então, essa área precisa, e a questão da comunicação, né, gente? Eu acho que as relações governamentais tem que se preocupar muito com como ela comunica tudo isso dentro da empresa para ela se fortalecer enquanto área e ter o seu budget, né? Então, assim, acho que relações governamentais precisa se inserir também nos planos de marca, né? Então, assim, nem toda empresa coloca relações governamentais no seu plano. Eu já passei por empresas que colocavam, empresas que não colocavam. Mas quando a empresa colocava, geralmente o gestor tinha a visão de acesso de relações governamentais, né? O diretor. Então, isso nem sempre toda empresa tem. Então, acho que, mas trazendo isso, quer dizer, você como relações governamentais tem que fazer o seu advocacy dentro da empresa também, né? É verdade. Para você poder, né, trazer. Eu faço por acesso, porque acesso também é outro incompreendido do sistema. Eu vou fazer terapia aqui. Mas, assim, eu acho que são duas áreas que cada vez mais, né, na verdade, hoje, se eu fosse ter uma empresa, o primeiro time que eu ia montar seria o time de acesso, de Helgov e de área médica. Por quê? Porque a demanda ela vai acontecer em algum momento. Mas se eu não tiver a estrutura do sistema bem alinhado, com tudo que a gente passou de pandemia, eu acho difícil eu conseguir, com marketing somente e área médica, resolver, né, um problema de entrada de uma tecnologia no sistema de saúde, né? Então, assim, eu acho que essas duas áreas, elas se complementam, elas interagem e elas estão cada vez mais se tornando drivers dentro das empresas. E elas precisam entender a força que elas têm. E elas precisam ser engajadoras, da mesma forma que elas fazem com os stakeholders externos, elas têm que fazer isso internamente, porque é uma batalha interna primeiro, para a gente mostrar o valor das áreas, para que a empresa comece a investir mais nelas, né? Tanto que você vê hoje, né? De onde vem a verba das empresas, né? Ela vem da área de marketing, e marketing que distribui para as outras áreas, né? A gente ainda tem isso, enquanto que o ideal seria todas as áreas terem a sua própria, né, verba dentro das suas ações que tem que ser feita. Então, assim, o objetivo final é o quê? A tecnologia chegar lá no paciente. Por que eu tenho que dar o dinheiro só para marketing, né? Então, assim, eu acho que a gente, né, como área, né, eu sei que RIG sofre mais até que acesso, né? Porque quando a gente quer estratégico de acesso também não corre atrás, acesso fica sem verba, né? Então, assim, acho que a gente sofre bastante, as duas áreas sofrem bastante com investimento. E são áreas que é o óbvio, né? Tinha que ser investimento desde o começo, né? E imagina, quanto que é uma ação, por exemplo, de engajamento, se eu quiser iluminar um Cristo Redentor, se eu quiser iluminar, né? Às vezes não precisa de ter dinheiro, né? O deputado vai lá e usa o dinheiro dele. Mas você tem que ter a tua influência para mostrar a importância dele iluminar o Cristo Redentor, né? Sim. Você tem que mostrar por que o deputado tem que usar a verba dele para fazer X, Y, Z. Né? Ainda você tem um outro engajamento que você ainda pode usar uma verba que não é sua, né? Você vai, né, contribuir aí para a população. Olha a importância, né,
das ações de relações governamentais, né? Junto a deputados, senadores, e para a gente até racionalizar essa verba que eles ganham, que não é pouca, né, gente? E aí, às vezes, é uma verba que não é utilizada para o bem da população, ou é perdida, ou é utilizada para outros fins, né? Então, acho que relações governamentais está aí para isso, né? Maravilhoso. Fabi, muito obrigada Obrigada, por ter gente. participado aqui do Conexão Obrigada. Rio. E espero te rever aqui Pode chamar brevemente. que eu venho. Ótimo.